Fala pessoal, aqui é o Rafael, estamos no canal Notícias do Fogão para mais um vídeo, o primeiro da sequência de vários reacts que vamos fazer sobre toda a repercussão da mídia sobre o Botafogo 1, Bahia 1, primeiro jogo, Copa do Brasil, Nilton Santos, foi ontem, 21h30, Botafogo abriu o placar e cedeu o empate ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo nenhum nem outro time conseguiu criar ali a chance cabal para fazer o gol da vitória. O Bahia conseguiu um bom resultado, o Botafogo não está ainda com tudo perdido. O jogo lá vai ser um jogo aberto, bom para o Botafogo gosta de jogos abertos para contra-atacar, ter o contra-golpe rápido, com mais espaço. Então acho que será um jogo aberto, qualquer um pode vencer, qualquer um pode ficar pelo meio do caminho. E sabíamos que seria um confronto complicado, né? Vamos ver aí a reação do troca de passe, se não me engano, de ontem, após o jogo do Botafogo. Se você gosta do conteúdo, curta, comente, compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber aviso sempre que tiver conteúdo novo no canal. Se você gosta de ajudar o canal, para a gente conseguir aí arrecadar dinheiro para o nosso computador novo, para fazer mais vídeos por dia e com melhor qualidade, aqui está o QR Code, aqui está a chave Pix, que é o nosso e-mail. Por favor, qualquer valor é de suma importância para a gente conseguir esse objetivo. Vamos ao vídeo. Andrade, muito obrigado, eu domino e vou passar de primeira aqui para Carlos Eduardo Mansur, para Jéssica Sescon, daqui a pouco eu espero vocês aqui no Troca de Passes, esperando Paulo Andrade, Lédio Carmona, o Intrépido e Richarlison, que vão falar mais com a gente desse bom jogo no Nilton Santos, o empate entre Botafogo e Bahia, 1-1 em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. É só o jogo de ida, hein? Na semana que vem, a volta lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vamos falar também sobre o outro jogo da noite. No Morumbis, o São Paulo derrotou o Goiás pelo placar de 2-0. Convido vocês aí de casa já a participarem com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente. Você, torcedor do Bahia, torcedor do Botafogo, o que achou desse empate em 1-1? Ficou de bom tamanho? Poderia ter sido melhor? Queremos ouvi-los, tá legal? A mesma coisa com os torcedores de São Paulo e Goiás, que são as torcidas envolvidas nos jogos desta noite. Carlos Eduardo Mansur, devo dizer que vou chover no molhado. Já tinha ouvido falar isso, Mansur? Vou chover no molhado? Algumas poucas vezes. Mas mais um jogo bom do Botafogo no Nilton Santos, né? Mais um jogo divertido, um jogo de bom nível, como tem sido. Sempre que o Botafogo joga em casa, independentemente do adversário. Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jéssica. Todo mundo que assiste o Troca. O Botafogo vem numa sequência que não tinha acontecido com o Arthur Jorge, né? De 3 jogos sem vencer. São 3 jogos seguidos sem vencer. 3 jogos sem vencer. São Paulo, o empate no Morumbi, o jogo com o Cruzeiro no Nilton Santos e o jogo com o Bahia hoje. E até houve um princípio de impaciência da arquibancada no final do jogo. Injusto, agora, né? Assim, a gente compreende a reação do torcedor, mas o empate no Morumbi foi num jogo de altíssimo nível. O 3-0 do Cruzeiro foi um jogo que o Botafogo se desequilibrou defensivamente, mas que não fez, longe de fazer um jogo para perder de 3-0, o placar é muito exagerado. O Botafogo criou oportunidades suficientes até para ter num jogo que me pareceu que pendeu muito mais ao equilíbrio do que uma sobra de um time sobre o outro, com todas as virtudes que o Cruzeiro demonstrou naquele dia. Mas o placar, para mim, ele não conta bem o jogo. E hoje eu acho que foi um jogo dividido em etapas. Achei o Bahia, após o Botafogo fazer o gol no início, o Bahia domina por mais tempo o primeiro tempo, e no segundo tempo acho que o Botafogo corrige algumas adaptações que o Arthur Jorge tentou fazer na maneira de defender para enfrentar esse Bahia que é tão móvel. Eu acho que o Botafogo sentiu isso na primeira etapa, começa a pressionar melhor, marca melhor, fica mais tempo no campo de ataque e tem o domínio do segundo tempo. No todo, 1-1 fica mal para o jogo, embora a gente até possa dizer que talvez o Botafogo tenha tido um pouquinho melhor, as oportunidades um pouquinho melhores no todo do que o Bahia, mas 1-1 não chega a ser um absurdo porque a gente viu hoje no Nilton Santos. É isso, Marcos Felipe trabalhou um pouco mais do que o John, né? Essa noite no Nilton Santos. Jéssica Sescon, mais cedo um pouquinho, num jogo bastante condicionado até por uma expulsão que aconteceu no primeiro tempo ainda, de um jogador do Goiás, o Macão. O São Paulo, na segunda etapa, deslanchou, fez 2-0 e abre boa vantagem aí para o jogo da volta semana que vem lá em Goiânia. Jéssica, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur e todo mundo que nos acompanha. Foi um bom jogo do São Paulo, principalmente depois que teve a superioridade numérica. O Goiás fazia uma defesa muito sólida, uma linha de 5, depois mais 4 homens à frente. Foi para se defender, para fazer esse jogo, e o São Paulo teve dificuldade para quebrar, né, essa defesa toda. E aí depois, com a expulsão aí do jogador do Goiás, muito precocemente, ainda no primeiro tempo, né, aí foi difícil o Goiás manter toda aquela defesa. Era um jogo do Goiás de muita marcação, muito faltoso, inclusive no primeiro tempo. E o São Paulo tinha essa dificuldade de fazer as triangulações acontecerem, mas depois, naturalmente, foi ganhando mais campo. Foi conseguindo encontrar os espaços, foi trabalhando bem a bola e abriu um excelente placar. Ali o jogo foi mais equilibrado. No Nilton Santos eu achei um jogo mais equilibrado,
só para fazer o destaque em cima do trabalho do Bahia, achei um jogo que o trabalho foi muito bem feito de posicionamento do Bahia. Não teve muita ação ofensiva, não teve muitas chances de gol, mas conseguiu evitar o jogo de transição do Botafogo. Achei um Bahia muito organizado em campo, bem postado, neutralizando esses caminhos de ataque do Botafogo. E isso empobreceu bastante o jogo que o Botafogo gosta de fazer. E 1-1 ficou um excelente resultado para uma equipe que soube trabalhar muito bem, jogando fora de casa. E o Bahia tá precisando melhorar, né? Porque deu uma caída nos últimos jogos. São 5 jogos sem vitória, por exemplo, do Bahia, somando esse empate em 1-1 com o Botafogo. A sequência, depois de uma vitória por 3-1 contra o Atlético Paranaense, o Bahia perde em casa para o Cuiabá 2-1, perde para o Corinthians em casa 1-0, empata com o Atlético Goianiense, empata com o Bahia e agora empata com o Inter, exatamente, e agora o novo empate com o Botafogo, até porque o Bahia não pode empatar com o Bahia, não é permitido ainda. Em partidas em que o Bahia não estava organizado em campo. Pois é. Talvez não no coletivo. Só no coletivo. Titulares contra reservas, fato que não aconteceu durante o Campeonato Brasileiro. Deixa eu conversar aqui com o Paulo Andrade, com o Richarlison e com o intrépido Lédio Carmona. Eles estão lá no Newton Santos, presenciaram mais um bom jogo por lá. O Botafogo, imagino que tenha saído com um gosto bastante amargo, porque imaginava vencer em casa, né, Paulo? Para levar um resultado um pouco mais tranquilo, poder jogar com a vantagem a seu favor no jogo lá em Salvador. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo à troca, meu amigo. Obrigado, Diniz, Mansur, Jéssica, você ligado no Troca de Passes. Pois é, né? O gosto foi exatamente esse para o torcedor do Botafogo, um gosto meio amargo, até porque você falava da sequência negativa do Bahia. O Botafogo também chega a 3 jogos sem vencer. Teve um empate com o São Paulo, a derrota para o Cruzeiro e hoje um empate com o Bahia, que dá uma complicada, porque na semana que vem o duelo será em Salvador na quarta-feira. Mas eu disse durante o segundo tempo, até aproveitando o gancho da análise dos nossos comentaristas, foram vários jogos dentro de um único jogo, né? Porque o Botafogo começa melhor, toma conta do jogo, faz o gol, Bahia toma as rédeas e parecia até para aproveitar um time do grupo Manchester City, né? Ditando o ritmo no primeiro tempo, banho de posse de bola, criando oportunidades até empatar. No segundo tempo o Botafogo pega de novo as rédeas da partida, ou seja, nós tivemos bastante agitação e bastante trabalho para vocês, analistas, durante os 90 minutos. É isso, Paulo. Boa noite, amigos. Jéssica, Mansur, intrépido Diniz. A gente imaginava desde o nosso pré-jogo que o jogo fosse ser bom, né? Botafogo e Bahia, 2 times que jogam bola, vão proporcionar um jogo bom. Apesar dessa noite chuvosa no Rio, choveu o dia inteiro, afastou um pouco o torcedor, tivemos 20 mil pessoas aqui, quase 20 mil pessoas, e foi o que aconteceu. O jogo foi muito bom. E eu tô com o seu relato, tô com o Mansur também, né? O primeiro tempo começou muito favorável ao Botafogo, muito favorável. Esse é o gol do Carlos Alberto, que voltou agora do empréstimo à Bélgica para tentar ser útil ao Botafogo. Foi útil no primeiro tempo, apesar de ter cometido alguns erros defensivos, mas fez o primeiro gol. A partir daí, o Bahia tomou conta do jogo, no meu modo de ver, no primeiro tempo, né? Costurando o jogo, e o Botafogo não conseguia encaixar a marcação. E no segundo tempo, o Arthur Jorge melhorou taticamente o time, o Cauê entrou bem na parte de organização, melhorar o encaixe de marcação, o Tiquinho entrou bem no jogo também. Aí o Botafogo voltou a ter o controle do jogo. Não é uma luta de boxe. Se fosse ganhar por pontos, o Botafogo teria vencido por pontos, que ele foi melhor em mais momentos do jogo. Mas o futebol tem uma outra dinâmica. O Bahia quase ganha um gol no final, num contra-ataque. São 2 times de muita qualidade. O Bahia tem a vantagem de jogar em casa na Fonte Nova na volta, mas o Botafogo também tem muita qualidade, sabe ter contra-ataque, tem intensidade. Acho que é um confronto que está aberto. Richarlison. Só para não ser repetitivo naquilo, boa noite meninos e meninas, né? Boa noite Jéssica, Mansur e Diniz e a todos que nos assistem. Só para não ser repetitivo naquilo que o Lédio falou muito bem, o Mansur e o próprio Paulo, eu vou dizer o que eu acho que as 2 equipes precisam melhorar para evoluir como equipe. Do Botafogo precisa urgentemente de um articulador. O Almada, que está com a seleção argentina na Olimpíada, pode ser esse articulador. Hoje o Savarino não rendeu, ficou... o Eduardo está fora. Hoje o Savarino não rendeu, ficou muito preso à marcação do Bahia. Dificultou as ações, principalmente de coletiva desse time do Botafogo. Muito bem usando o Luiz Henrique, que mais uma vez fez um belíssimo jogo no 1 contra 1, naquilo que ele é forte. O próprio Damian Soares soube entender que ele não precisa chegar no fundo todo momento. Ele fez um lateral mais construtor, e quando teve a possibilidade do Luiz Henrique vir por dentro, passou, teve possibilidades no lance de perigo no segundo tempo da finalização do Marlon Freitas, foi ele que cruzou a bola para trás. Então é esse o Botafogo que eu acho que tende a melhorar quando tiver esse articulador. Já do lado do Bahia, é claro que o Rogério ele entende que ele gosta muito mais de uma posse de bola. Hoje ele conseguiu entender que precisava ficar com a posse de bola, e mesmo tomando gol logo no começo da partida, depois tomou a rédea do
da partida como que é normal desse time do Rogério, que não tem pressa, que faz conexões, que joga muito próximo. São 5, 6 jogadores muito próximos ali no meio campo. E aí, por aquilo que o Rogério pensou para a partida de hoje, ele tirou o Everaldo, que no meu modo de ver é muito importante para esse time do Bahia, e colocou o Biel junto com o Tassiano. E aí faltou o peso ofensivo, faltou um jogador de área, porque o Bahia conseguia essas conexões, mas com muitas finalizações de média e longa distância. Não conseguia penetrar, não conseguia ter força ofensiva. E aí quando o Everaldo entra, tanto é que uma das melhores oportunidades do Bahia no final do jogo é o Everaldo que faz. O Ratão teve uma e o Everaldo faz também. Então assim, são opções que o Rogério tem, e no meu modo de ver, tô com a Jéssica na questão de um Bahia melhor sem a bola, que acontece muito de o torcedor reclamar que o Bahia fica muito exposto sem a posse de bola. Hoje o Bahia não teve tanta exposição, jogou um pouquinho mais próximo, principalmente os volantes entenderam que não precisa marcar, mas precisa diminuir os espaços, precisa não dar espaço para a equipe adversária. Isso aconteceu. E para a evolução para esse time do Bahia, precisa entender que quando tem a dar algo mais vertical, não só ficar trocando passe. E tanto que o Bahia levou gols em 7 jogos seguidos, né? Consecutivamente. Sobre a questão do articulador, eu concordo com o Richardson. O Botafogo nesse momento não tem no elenco, porque o Eduardo até deveria ser o Oscar Romero, mas o paraguaio não consegue botar a bola debaixo do braço e resolver. Então hoje ele nem entrou. Hoje ele nem entrou no jogo. Ele entrou de saída no fim de semana, quanto o Internacional também não foi bem. Então vai ser o Thiago Almada, quando ele chegar da Olimpíada. Vai ser um jogador que o Botafogo investiu alto para fazer esse papel de articulador, para fazer a bola chegar na frente. Faz diferença. Você perde o Eduardo, você perde o Júnior Santos, você perde o Jefinho. A rotação começa a ficar menor e o time vai ficando desgastado, porque os jogadores vão fazendo mais jogos com menos rotação, com menos alternativa de substituição. O Arthur Jorge busca o Cauê, vai buscando soluções, recruta de novo o Carlos Alberto, mas é diferente, né? E aí o nível vai caindo, a intensidade também. Não, e só para terminar, eu acho que um dos pontos positivos para esse Botafogo é o Igor Jesus. Esse, na minha opinião, fez mais um belíssimo jogo, mais uma opção ofensiva. Ele pode jogar com o Tiquinho, como jogou boa parte do segundo tempo. Ele pode ser esse atacante, como fez no início do jogo. Ele traz boas possibilidades, porque ele não é aquele 9 que fica só esperando a bola chegar. Não, ele sai, ele busca, ele abre movimentações, principalmente para o Luiz Henrique fazer essa passada aqui na diagonal. Então, assim, mais um bom jogo do Igor Jesus, que com certeza vai ser muito bom para essa temporada do Botafogo. E só para completar, o Alan tá entrando nesse ritmo também. Tá jogando cada vez mais minutos e tem pegado o ritmo e vai ser muito importante para o Botafogo também. É outro tipo de jogador, outra função, mas é outro jogador que vai ser importante. E nessa questão dos elencos, Felipe, e da necessidade dos elencos, pelo excesso de jogos e tudo, o Bahia teve hoje no banco de reservas o Lúcio Rodrigues, que participou de alguns minutos contra o Internacional. Hoje ficou só no banco de reservas, mas é um cara que custou muito dinheiro, a contratação mais cara da história do futebol nordestino, veio do Liverpool e é a esperança para muitos gols do lado do Bahia, e o Botafogo não conseguiu inscrever a tempo o Matheus Martins, que foi apresentado, aliás, foi anunciado agora, né? E veio do futebol italiano, estava na Udinese, revelado pelo Fluminense, também vai pintar como mais uma opção para o ataque. Claro, você sabe que eu estava ouvindo o Richardson falar sobre o Igor Jesus, e ele era até o motivo dessa pergunta que eu vou fazer agora, porque eu, Mansur, especialmente aqui, né, o Alex, que está mais frequentemente que a gente no Troca, a gente tem conversado muito sobre clubes que vão priorizar eventualmente as Copas em relação ao Campeonato Brasileiro. O Botafogo já faz mais trocas naturalmente, né, de jogo para jogo, independentemente da competição, então tende a ser mais natural essa mudança. E o Rogério, por exemplo, muda bastante no Campeonato Brasileiro no final de semana. Ele que costuma jogar mais ou menos sempre com a mesma base, né? Muda pouco de um jogo para outro. No final de semana ele poupou mais jogadores. Everton Ribeiro não jogou, por exemplo, no final de semana. O Jean Lucas também ficou de fora. E o Botafogo já está mais habituado a isso. A questão e a pergunta para vocês é sobre desempenho mesmo. Se o início do jogo hoje com Igor Jesus e não com o Tiquinho, vocês acham que tem a ver com esse rodízio ou com o momento vivido por ambos? Porque me parecia até que é o melhor momento do Tiquinho do ano, né? E hoje, especialmente, ele começou no banco. Mas só antes dos amigos, talvez a discussão não tenha sido, porque a opção recente em alguns jogos, foi os dois juntos. Na série do Júnior Santos foram os dois juntos. Isso. E, talvez no passado jogaram os dois. Talvez a opção tenha sido não pelo Igor Jesus no lugar do Tiquinho, mas pelo Carlos Alberto entrando por fora,
com o Savarino fazendo a companhia ao Igor Jesus por dentro. Em tese, a peça nova nesse xadrez foi o Carlos Alberto. É, por aí. Mas queria ouvi-lo sobre essa questão da prioridade. Como vocês imaginam que o Botafogo está disputando o título do campeonato? Vai lidar, porque é muito importante para o Botafogo vencer, né? E uma competição e talvez o Campeonato Brasileiro, na situação que está, seja um atrativo. Como é que vocês imaginam que o português, treinador do Botafogo, vai lidar com isso? Até porque o Lédio falava e o Richarlison concordava, é bom a gente citar o momento e o mês de agosto, né, reservado para essas equipes. Até 22 de agosto, times como o Botafogo estarão envolvidos em partidas de fogo, como foi essa contra o Bahia, como já começou contra o Cruzeiro no último final de semana, jogos grandes, como foi contra o São Paulo, e jogos da Libertadores, no caso do Botafogo contra o Palmeiras, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro brigando lá em cima, ou seja, a briga vai ser boa e pode ser um divisor de águas esse mês de agosto até o dia 22. A minha opinião sobre a entrada do Igor Jesus é opção pelo jogo, por aquilo que o Arthur Jorge estudou sobre a equipe do Bahia. Para colocar um cara de lado com velocidade, que no Carlos foi o Carlos, né? E continuar com um atacante, mas que também fosse móvel. Porque o time do Bahia estava tendo muita dificuldade em recompor, o que não aconteceu muito hoje, mas os jogos passados, essa era o diferencial do time do Bahia, tinha muita dificuldade em recomposição. E o Igor Jesus é muito móvel, o Igor Jesus, além de ter presença de área, ele abre possibilidades no seu entorno para uma penetração de outro jogador, ele fez muito bem o pivô nesse primeiro tempo, segurando muita posse de bola, esperando o time do Botafogo sair do campo defensivo. Então assim, eu acho que essa possibilidade de ter os dois pode acontecer sim em outros jogos. Não vejo o Tiquinho sendo reserva e não vejo o Igor Jesus sendo titular. Eu vejo sim a inteligência do Arthur Jorge em ler o time do Bahia, por isso que ele entrou hoje com o Igor Jesus. Eu acho que também foi rotação, questão de minutos mesmo. Ele fez opção, a gente até especulou que ele poderia estar sentindo alguma coisa, a Júlia Guimarães viu ele tomando um remédio no banco, mas ele entrou muito bem no segundo tempo, né? Ele deve estar inteiro, não me parece. Pode ter sido uma opção dele para rodar o elenco, ele está com dificuldade de alternativo para rodar o elenco. E até a gente falava na hora da escalação, foi uma boa escalação, que ele vai tentar espelhar o que é o Botafogo com o Júnior Santos, com o Carlos Alberto fazendo aquele papel. Ofensivamente, na função de ataque, o Carlos Alberto até conseguiu fazer, um jogador com velocidade, que espeta o jogo, que incomoda a defesa, ele vai para cima, ele não tem medo. Mas ele errou muito defensivamente, ele não fazia recomposição. No lance do gol do Bahia, ele não apareceu para ajudar o Cuiabano, estava mal colocado também o Cuiabano, mas ele não fez a recomposição, ele estava completamente disperso no lance e acabou saindo no intervalo. E o próprio Savarino hoje, para atrapalhar os planos do Arthur Jorge no primeiro tempo, não fez um bom jogo. Estava mancando no intervalo. Não sei se ele jogou em condições 100%, acho que não jogou 100%, ele estava mancando, acabou sendo substituído também no segundo tempo. Então foi um jogo taticamente errado do Carlos Alberto e ruim na intensidade do Savarino. Isso aí acho que atrapalhou um pouquinho os planos do Arthur Jorge. Não, e só para terminar, quem faz a participação ativamente no primeiro gol e único gol do Botafogo é o Igor Jesus. Sim. Que no cruzamento do Damian Soares, ele, no segundo pau, ele entende o espaço ali sobrando, ele ataca a bola, uma grande defesa do Felipe, né, do goleiro do Bahia, e na sobra o Carlos Alberto faz o gol. É isso, valeu, meus amigos. Paulo Andrade, Lédio Carmona, Intrépido e Richarlison. Obrigado, meus amigos. Bom descanso pra vocês aí, hein? Valeu pela presença de sempre aqui no Troca de Passes. A gente vai continuar falando mais sobre esse jogo. Carlos Eduardo Mansur já preparou aqui análises táticas pra gente desse jogo entre Botafogo e Bahia. Depois, mais tarde, falaremos também da vitória sobre o São Paulo. Mas ainda sobre Igor Jesus, Jéssica, Mansur, algo que me agrada muito nele, né? E foi assim hoje, a capacidade de retenção, né? Aquela bola quebrada, ele agindo como um pivô, ele bota a bola no peito, coloca no chão, sustenta a marcação do adversário e consegue fazer o time sair de trás quando está um pouco mais apertado. Ele é muito bom nisso. Com um detalhe, né? Quando ele e o Tiquinho jogaram juntos, eu acho que funcionou muito bem, mesmo que o Tiquinho também seja um jogador muito caracterizado por esse jogo de costas, por reter a bola, e às vezes inverte, às vezes tenta encontrar alguém atacando em profundidade. O Igor Jesus complementou muito bem esse trabalho, em vários jogos. Ele deu várias opções ao Botafogo, ele e o Igor Jesus partindo em profundidade enquanto o Tiquinho fazia esse trabalho. Talvez o que tenha faltado hoje, na questão da articulação de jogada no Botafogo, o Arthur Jorge acaba não usando o Romero em nenhum momento do jogo, usa o Savarino por essa função por dentro, e eu acho que foi muito diferente para o Savarino sair às vezes da função do lado esquerdo e vir dentro, eventualmente buscar a bola e tentar participar da articulação, do que já receber como 10, digamos assim, por trás do centroavante. O Botafogo perdeu um pouco de peso na área,
com um jogador de mais chegada, a menos, né, nessa função, e acabou não ganhando em articulação. O Botafogo sentiu. A entrada do Tiquinho, acho que o Botafogo cresceu, mas ele cresceu como um todo no segundo tempo. Me surpreendeu muito na primeira etapa. Eu nunca tinha visto o Botafogo fazer o que ele fez hoje. Durante boa parte do primeiro tempo, o Botafogo marcava com encaixes e perseguições muito longas, né? Quase individual, talvez para né? tentar se adaptar a essa mobilidade do Bahia e ao acúmulo de jogadores por dentro. Então, o Damian Soares saía seguindo o Jean Lucas, o Bastos vinha com ele, o Bastos como marcador do Biel. O Bastos, que é o zagueiro pelo lado direito, ia sendo marcador do ponta, do jogador que partia da ponta esquerda no Bahia, com essa perseguição. O Savarino muito preocupado com o Caio Alexandre. Do lado esquerdo, o Carlos Alberto fazendo essa perseguição ao Ares, enquanto o Cuiabano acompanhava o Tassiano. Mas, como não é um habitual do Botafogo defender assim, por vezes o time se desestruturou um pouco. E curioso, ele tomou um gol no momento que não teve nada a ver com esses encaixes, porque o Bahia já estava colocado no campo ofensivo e acabou criando a jogada. Mas, como um todo, acho que o Botafogo melhorou a pressão dele no segundo tempo. E aí, com essas entradas, acabou pesando um pouco mais a área. Vamos saber o que Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, achou desse empate em 1-1 lá no Newton Santos. Vamos ouvi-lo. Em escalar o time do Botafogo sem ter o Eduardo e o Júnior Santos, né? O terceiro jogo sem essa dupla, a gente sabe que vai demorar um pouco para eles voltarem. Queria saber de você, se isso exige um pouco mais de extrair de alguns jogadores outras funções, como hoje você colocou o Carlos Alberto ali para fazer a dupla de ataque, optando por pôr o Tiquinho no banco de reservas. E queria que você analisasse hoje o sistema defensivo do Botafogo, que no segundo tempo pouco sofreu contra o Bahia. Obrigado. É a dificuldade que todos nós temos quando não temos todo o elenco à disposição. Seja eu ou outro técnico qualquer de outra equipa que não tenha todo o seu plantel disponível, tem a dificuldade de poder encontrar soluções. E as soluções que nós temos procurado encontrar estão aqui dentro. Vamos procurando, como disse bem, também alguns jogadores procurar missões, posições novas, posições que acabam por ter que preencher face àquilo que é a ideia e o plano que temos para o jogo. Mas isso faz parte daquilo que é o trabalho ao longo de uma época em que temos às vezes dificuldade por excesso, porque temos toda a gente disponível e toda a gente a competir para jogar. Outras alturas em que há sempre, ou pode haver situações em que haja limitações nas opções para algumas das posições. Portanto, isso faz parte do trabalho ao longo do ano, com esses altos e baixos. Relativamente àquilo que é o processo defensivo, tivemos de facto mais acertados na segunda parte. Creio que tivemos mais capazes e fomos mais eficazes naquilo que era o processo defensivo nessa segunda metade, para podermos ter maior eficácia naquilo que é o processo defensivo. Portanto, alguns ajustes fomos fazer um intervalo na necessidade de poder corrigir uma equipa que é muito dinâmica e que tem essa principal característica de jogadores muito dinâmicos no meio e na frente e jogadores rápidos também. Boa noite, Gabriel Rodrigues da Trivela aqui. No sábado, o Botafogo perdeu. No final do jogo, a torcida apoiou bastante, gritou, cantou pelo time. Hoje a gente teve uma reação um pouco diferente. A gente já escutou algumas vaias no final do jogo. Queria saber o que você acha. Se você acha que tem a ver com a atuação do time, com a sequência de resultados. Como você avalia essa reação da torcida do Botafogo hoje? O torcedor apoia. Nós sabemos que, em função daquilo que são os resultados, podemos estar mais ou menos satisfeitos. Compete-nos a nós dar alegrias para podermos ser mais vezes saudados e apoiados pela nossa torcida. Muito boa noite, Flávio Vinick do SBT. Você considera que o resultado, a situação que está no momento, por jogar fora de casa, o resultado foi melhor para o Bahia? Ou você vê a situação igual? Digo até porque, ao final do jogo, a gente vê os jogadores do Bahia indo comemorar com a torcida, festejando, uma reação diferente. Dá pra gente colocar que o resultado foi melhor para o Bahia ou você não vê dessa forma? Não, no íntimo de cada um de nós pensamos a uma questão cultural, de achar que aquilo que é o jogo fora tem mais valor do que o jogo em casa, tendo em conta quando conseguimos melhores resultados. Eu não vejo dessa forma, acho que foi um jogo que acaba por deixar tudo em aberto para a segunda mão, o segundo jogo depois em casa do Bahia. Aceito que, tendo em conta aquilo que foi o semblante de uma outra equipa, possa sentir do lado do Bahia maior satisfação face ao resultado do que propriamente nós próprios e os meus jogadores, que ficamos mais desanimados com o resultado, mas tudo em aberto, até porque temos demonstrado já várias vezes e diria até mesmo com melhores resultados fora de casa e com resultados que temos conseguido ao longo do campeonato e mesmo na Libertadores. Portanto, tudo em aberto, vamos em busca da classificação, que é isso que é o nosso objetivo, sabendo que tínhamos 2 jogos pela frente e fosse qual fosse o resultado hoje, não iria de todo definir aquilo que é o apuramento para a fase seguinte. Arthur, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é para saber se a sua escolha pelo Carlos Alberto no lugar do Tiquinho, o Tiquinho teve algum problema físico, fisiológico, ou se foi uma escolha sua mesmo.
E em relação à sua troca no intervalo, você tirou o Carlos Alberto, que no primeiro tempo fez o gol do Botafogo, e foi voluntarioso até na questão ofensiva, que é uma característica que ele já tinha na primeira passagem, mas na questão defensiva pareceu que demorou um pouco para entender a função dele ali, como o amigo falou. No segundo tempo, o Botafogo corrigiu a marcação e não sofreu tanto. Foi por isso que você tirou o Carlos Alberto e colocou o Cauê para corrigir a questão defensiva? Eu vou dar a informação exatamente correta para que vocês não especulem e não coloquem posições fora depois daquilo que não é, porque abrimos aqui depois margem a situações que eu não gosto. Não, o Carlos Alberto não jogou na função do Tiquinho. O Carlos Alberto jogou aberto sobre o corredor esquerdo, onde o Tiquinho nunca jogou, nem nunca jogará, porque não tem essas características. Portanto, nós jogamos com um atacante na frente, Igor jogou como posição 9, e jogamos com dois homens abertos, o Luís e o Carlos Alberto à esquerda. A sua substituição foi pedida pelo atleta que estava completamente desgastado fisicamente e incapaz de contribuir na segunda metade. Aqui, Arthur. Boa noite, Eduardo Alves, do portal BTV Esportes. Você chega aqui na sua 28ª partida pelo Botafogo. 28ª? Isso. E uma estatística que eu achei muito interessante, que pela primeira vez o Botafogo, sob o seu comando, passa mais do que 2 partidas sem vencer, que mostra a consistência de vitórias que o Botafogo tem tido sob o seu comando. É inegável que o Botafogo oscila nesse momento, mas terá pela frente, no próximo sábado, uma equipe que nas últimas 11 partidas venceu apenas uma. Tudo bem que joga amanhã, mas até o momento a estatística é essa. Eu queria saber de você se você considera essa próxima partida o momento ideal para poder sair dessa oscilação e voltar melhor para a próxima semana contra o Bahia. Não há momentos ideais. Eu percebo a questão e tendo em conta aquilo que são os últimos 3 resultados, em que empatámos 2 e perdemos 1, o que não tem sido normal naquilo que é o nosso percurso ao longo desta temporada, mas faz parte daquilo que é o projeto, o trajeto, o processo. Há muitas variáveis, há muitos contextos que por vezes nos obrigam a passar também por isto. Da mesma forma que noutras alturas estivemos aqui a falar sobre 5, 6 vitórias consecutivas. Isto faz de continuidade, é uma temporada muito longa, com muitos obstáculos pelo caminho. O próximo obstáculo é muito difícil, não podemos pensar que é um obstáculo fácil e que nos vai fazer com que simplificar a vida para podermos mudar aquilo que é nesta altura, esta sequência de jogos sem ganhar. Mas eu tenho falado muito desde o início, equilíbrio, gestão de expectativas e podermos também ter consistência. Consistência temos tido, muita, naquilo que é resultados positivos que nos têm levado, como disse, temos em aberto esta competição. Estamos em primeiro lugar no campeonato, ainda que em igualdade. Estamos também ainda a competir na Libertadores, portanto, devemos ter o controle de expectativas sim, porque as coisas não são fáceis para ninguém, não serão nunca para nós também. E temos que nos manter serenos, unidos, para podermos ter o caminho que queremos. E o caminho que queremos é só um, é meu, é de toda a estrutura, é dos jogadores, é da torcida, é ter um Botafogo sempre a lutar pelas decisões. Portanto, é um dado estatístico, mas que se percebe tendo em conta aquilo que é não só a nossa situação, mas a todos os clubes onde há momentos em que se oscila, mas o importante é não desequilibrar e seguir o caminho de forma consistente. Então é isso, pessoal. Eu vou fazer uma análise pós-jogo ainda, com mais detalhes, parte tática, parte técnica, estatísticas e minha opinião aprofundada sobre o jogo de ontem. Eu estava lá, por isso não teve conteúdo ontem à noite, né? O Botafogo, vou fazer aqui um apanhado rápido do que eu acho. O Botafogo iniciou o jogo muito bem, só que foram 10 minutos de jogo muito bom. Depois equilibrou e foi dando mais Bahia do que o Botafogo. Para mim, o Botafogo estava entregando de bandeja pro Bahia o lado esquerdo da defesa, só saía por lá as jogadas. Todo mundo sabia que o gol ia sair por lá alguma hora. Acho que o Arthur falhou em demorar a corrigir isso. Se tiver dando errado alguma coisa, tiver que mexer no primeiro tempo, que mexa. Não precisa esperar o intervalo para mexer. Viu que tá dando errado, viu que vai sair por ali o gol, tá martelando direto por ali, toda hora tinha alguém aberto, e eu entendo que seja por conta da parte física do Carlos Alberto. As pessoas podem não entender, podem não aceitar, mas um jogador que vem de uma temporada europeia, ele, primeiro, ele tá mais desgastado, porque ele tá já há mais de um ano jogando bola, enquanto os atuais estão há 6 meses, e ele vem de umas férias, né? Junho ali de férias e de uma pré-temporada, que tem pré-temporada. Então ele está recuperando a forma física e recuperando o tempo de bola, o tempo de jogo, condicionamento, etc. Então ele fez um começo de partida muito... Ofensivamente, o Carlos Alberto foi muito bom. Fez um gol, criou ótimas jogadas, quase fizemos outros 2 gols com ele, mas
na parte defensiva, muito por entrosamento, né, a parte tática, ele não tá jogando. Então, para ele conseguir acompanhar a parte tática ali, entender todo o funcionamento certinho, um com o outro, em sincronia, demora mais. E a parte física, logicamente, ele não está com condição de ir, correr, voltar, acompanhando um ataque rápido do Bahia o tempo todo e vai sentir. Como ele mesmo falou, o Carlos Alberto pediu para sair no intervalo que estava morto. Normal de um jogador que está voltando de pré-temporada. Então eu entendo que foi esse motivo, mas eu não entendo o motivo da não mexida antes. Tira o Carlos Alberto antes, tira durante o primeiro tempo mesmo. Todo mundo vai perceber que, o cara foi lá, fez o gol, colaborou, mas está sofrendo taticamente na defesa. Vamos arrumar. Show, não ia queimar o cara. O cara seria o cara que fosse 1-0, não levasse aquele gol, ele seria o herói da partida. O cara que fez o gol. Então acho que o Arthur Rocha falhou. Ele entrou bem, ele montou bem o time de início. Eu gostei da escolha pelo Carlos Alberto. Tanto é que fez o gol, criou boa chance de ataque. Mas eu acho que ele demorou a corrigir ali a parte defensiva que estava todo mundo vendo que ia sair por ali o gol. O Botafogo, segundo tempo, melhorou. Foi para cima, buscar. Teve chances claríssimas. Aquela do Marlon Freitas, que o Darmian e o Luiz Henrique tabelam pela direita. O Darmian vai no fundo, espera até o último segundo e toca para trás. O Marlon chega chapando. Bem, tinha 2 zagueiros dentro do gol. A área estava cheia de gente. Mas entre ele e o gol tinha, sei lá, um zagueiro próximo e um dentro do gol. Se ele acerta o gol, pelo menos, o zagueiro tira, ok. Mas ele errou o gol. O gol estava vazio, sem goleiro. E ali foi uma chance desperdiçada absurda, que mudaria a história do jogo. Perdemos outras chances. Mas eu acho que o Botafogo não está nada perdido, porque o Botafogo é um time que gosta de ser atacado. Ele gosta de ser, na casa do adversário, ele vai ser pressionado. Então ele tem ali um ataque rápido, né? Tinha com o Júnior Santos, agora tem o Luiz Henrique, o Carlos Alberto também está ali. Vai chegar. O Matheus não pode jogar nas oitavas, já não foi inscrito a tempo. Não foi inscrito a tempo, então não pode jogar as oitavas. Mas vai ter mais pra frente o Matheus também. Então é um time que tem uma característica natural, orgânica dele, desde 2022, de velocidade no contragolpe. Então o Bahia vindo para cima, sabendo proteger ali o lado de campo, nós temos condições de contragolpear o Bahia e fazer um gol e classificar. É isso. Eu vou fazer uma análise muito melhor, mais profunda disso tudo, na análise pós-jogo, que deve ser ali comecinho da noite. E aí a gente fala mais sobre o Botafogo e Bahia de ontem. E por hoje é só. Por agora é só. Tem mais vídeos aí. Hoje vão ter aí uns 3 ou 4 vídeos ainda sobre Botafogo e Bahia, a repercussão da mídia no jogo de ontem. Se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber aviso sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Também curtiu o vídeo? Dá o like no vídeo, comenta o que você achou do jogo de ontem e manda o link para amigos que não conhecem o canal ainda. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Até o próximo vídeo.